Oi, igreja, bom dia. Pastor Juliano aqui. Hoje eu vou conversar com vocês sobre criação de filhos. E criação de filhos é uma coisa complicada, porque o marido, a esposa, né, a gente chega no casamento e a gente é tão diferente, né? Tem coisas que a gente talvez não gostou que nossos pais fizeram com a gente e a gente quer fazer diferente. E nosso marido, nossa esposa também. Então, criação de filhos é complicado, porque são duas pessoas muito diferentes, tentando fazer esse negócio chamado criação de filhos e tentar achar, de alguma maneira, uma união, né, na criação de filhos. Então, hoje, a gente vai estar aprendendo com Deus, né? Com Deus, quais são, o que Deus espera da gente como pai e como mãe na criação de filhos. A gente vai estar vendo as 4 passagens que eu acredito ser as 4 passagens mais importantes sobre a criação de filhos na Bíblia. A gente vai estar lendo elas todas, a gente vai estar conversando sobre elas um pouquinho, e depois a gente vai fazer ficar bem prático, da metade da mensagem, para ficar bem prático para vocês, para a gente estar aprendendo a ser pais de acordo com o Senhor, né? Então vamos estar lendo, a gente vai estar lendo Deuteronômio capítulo 6, e diz o seguinte, Deuteronômio 6, começando no versículo 6 e 7, fala assim, ó: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Então a Bíblia está dizendo para a gente, tem uma palavra que é uma palavra antiga, mas essa palavra com persistência é o seguinte: estar encucando os nossos filhos com as coisas de Deus, que é falando com nossos filhos sobre Deus o tempo todo falando de Deus. Tá na praia fala de Deus, tá em casa fala de Deus, tá andando, igual a gente leu, tá sentado, tá vendo televisão, vendo 1000 oportunidades para estar encucando, quase que imprimindo na cabeça deles, na mente deles, uma visão de mundo, que eles cresçam entendendo que Deus é vivo, Deus é nosso melhor amigo, que Deus é por nós, que Deus é maravilhoso, que existe o certo e o errado, que existem as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então a primeira coisa que a Bíblia está ensinando aqui para a gente, se você anota aí, pega um caderno, pega um papel, uma caneta, anota, porque eu vou estar dando muita coisa aqui sobre criação de filhos, que eu creio que pode mudar o jeito que você é um pai ou é uma mãe. Então, a primeira coisa que a gente viu é que a gente tem que estar transferindo para os nossos filhos as nossas experiências com Deus, e que a gente tem que estar com Ele encucando persistentemente, toda hora falando de Deus para os nossos filhos. E a gente vai ver daqui um momento que marido e esposa faz isso muito diferente um do outro, e tudo bem. A gente não quer mudar o jeito que o marido faz, o jeito que a esposa faz. A gente vai ver que é muito diferente o jeito do marido e da esposa, mas o nosso trabalho como pais é estar, de novo, imprimindo com persistência, transferindo para os nossos filhos todas as experiências que a gente está tendo com Deus, para que eles cresçam com essa visão de mundo, que Deus é maravilhoso, que existe o certo e o errado, existe eternidade, existe almas, existe uma missão para a gente cumprir, que a gente tem dom, que a gente tem talento. Então, essa visão de mundo que a gente está passando para os nossos filhos começa com a gente vivendo uma vida cristã. Porque muitas coisas a gente pode ensinar para os nossos filhos, mas a maioria das coisas que eles aprendem, igreja, é porque eles observaram a gente fazer. Eles estão vendo no que a gente acredita pelas nossas atitudes. Por que a gente tem que ir para a igreja todo domingo?
Por que a gente voluntaria? Por que você está visitando alguém no hospital? Por que você está dando dinheiro para Deus? E todos esses negócios, as crianças começam a perguntar, mas mais do que simplesmente ensinar essa visão de mundo, eles têm que estar observando e vendo isso nas nossas vidas. Então, lembre disso tudo, que antes mesmo de ensinar, a gente precisa estar vivendo, porque muitas coisas eles estão aprendendo por observação. Não, segunda passagem bíblica que eu acho que também é muito importante para a gente estar lendo hoje, está aqui em Provérbios 22:6. Fala o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ele ou para ela, e mesmo quando com os passar dos anos, não se desviará dele. Não, agora tem um aspecto de literalmente ensinar os nossos filhos sobre Deus. Ensinar, conversar e ensinar, meio parecido com o primeiro, mas o primeiro é que eles vejam um mundo, um estilo de vida, uma visão de mundo, que existe eternidade, existe um Deus e Deus é bom, Ele é por nós, Ele é o nosso melhor amigo. O segundo é literalmente ensinar os nossos filhos sobre Deus e sobre a Bíblia, como você vai fazer como pai, vai ser muito individual seu, como você vai fazer como mãe, vai ser muito individual, e a gente vai ser muito diferente, e a gente vai conversar sobre isso daqui um pouquinho. Agora, o próximo versículo está em Provérbios 29:15, que tem a ver com disciplina. Um dos grandes papéis de pai e mãe é disciplinar. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, envergonha o seu pai. Disciplina é parte da criação de filhos. Mas a gente tem que saber também como disciplinar, porque se é muita disciplina pode ser ruim, se é nenhuma disciplina pode ser mal. Deixa eu voltar aqui no ponto anterior, que é o ponto do ensinamento, de ensinar nossos filhos sobre Deus. Deixa eu te falar, eu crescendo, meu pai e minha mãe não ensinaram muito a gente sobre nada. Meu pai e minha mãe trabalhavam, eu cresci praticamente solto, ia para a escola, voltava para casa, ficava jogando bola na rua, até 10 da noite. 10 da noite meu pai assobiava pela janela, subia, jantava, tomava um banho, e era isso mesmo. Então eu cresci sem muito ensino, sem muita instrução. Então eu, agora como um pai, eu na verdade muitas vezes caio na tentação de estar no outro extremo, de ensinar muito. Eu estou ensinando, eu estou sempre ensinando, e minhas filhas assim às vezes, ih caramba, lá vai o pai com uma outra lição de vida, outra lição de vida. Então para ensinar, a gente tem que ter esse equilíbrio de que ensino nenhum é ruim, mas muito ensino pode ser desagradável para as crianças. Então a gente tem que aprender um jeito de ensinar de uma maneira que elas estejam aprendendo sobre Deus, sem mesmo saber que a gente está dando uma lição de vida ou uma lição de Bíblia. E a gente vai conversar mais sobre isso já já. Mas voltando à disciplina, a disciplina também é parte do processo de criação de Deus. Mas quando a gente está pensando em disciplina, a gente tem que lembrar o seguinte também, que também é um equilíbrio. Muita disciplina é ruim também, muita disciplina. Mas nenhuma disciplina é ruim também. Então, por isso que tem um ditado que diz assim: os pais que não querem ver suas crianças pequenas chorar, esses pais vão chorar quando as suas crianças crescerem. Então, parte de ser pai e de ser mãe, de acordo com como Deus quer que a gente seja, tem o fator disciplina. E a última passagem que a gente vai ver está aqui em Efésios 6 e diz o seguinte, de 1-3, fala o seguinte: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Então, esse é o mandamento que Deus está falando para as crianças, e esse mandamento vem com uma promessa anexada. Qual que é essa promessa? Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. O quarto aspecto que a gente está vendo aqui sobre a criação de filhos é ensinar aos nossos filhos
que todo mundo está debaixo de autoridade. Então, quando a gente ensina nossos filhos, obedeça pai e mãe, honra pai e mãe, é quase que ensinando eles a no futuro honrar e obedecer a Deus. O pai e a mãe é como se fosse um tipo de Deus para as crianças. Você já viu que mãe tem poderes sobrenaturais, mãe sabe tudo? E é verdade, não é muitas vezes mãe sabe o que a criança está fazendo, até quando está silêncio, né mãe? Você sabe que está rolando arte ali no quarto, que silêncio é esse? Você abre lá, está aquela arte rolando. Então, para a criança ela fica, como vocês sabem, pai? Como você sabe, mãe? Então aquilo é uma forma de ensinar as crianças que, mesmo quando o pai e a mãe não vê tudo, tem um Deus que vê tudo. Então é ensinar as crianças que todo mundo, os que seguem e os que não seguem a Cristo, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Por isso que a gente sabe que quem planta colhe, e que na nossa cultura as pessoas estão falando hoje em dia que é o karma, né? Que é o karma. O que é o karma? A gente faz uma coisa errada, acontece um troço ruim com a gente. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque é Deus, o soberano Deus, que todos nós estamos debaixo da autoridade dele. É isso que a gente tem que estar ensinando para os nossos filhos. Imagino que até agora você deve estar pensando assim, tá, não discordo com nada disso, não discordo com nada, pastor. Tudo isso eu concordo, minha esposa concorda. O que a gente discorda é como fazer isso, porque ela é tão diferente de mim, eu quero fazer de um jeito, eu quero disciplinar assim, ela quer disciplinar assim, eu quero ensinar assim, ela quer ensinar assado, e fica aquele negócio. Então, criação de filhos, anota aí antes de a gente começar a falar da prática, acaba sendo o seguinte, ensinar para os nossos filhos uma visão de mundo de um Deus maravilhoso, que é o nosso melhor amigo, Ele está com nós. Ensinar aos nossos filhos que existe a eternidade, que a gente está aqui nessa terra por uma missão. Cada um de nós tem dons e talentos no que é chamado o corpo de Cristo, a igreja. E cada um com o seu dom e com o seu talento, a gente serve a Deus com o nosso dom, com o nosso talento. E aquele estilo de vida, aquela visão de mundo, acaba sendo passado para os nossos filhos. Isso que é ser pai de acordo com Deus, mãe de acordo com Deus. Que eles olhem as nossas atitudes e eles saibam, existe um Deus, existe eternidade, existe uma missão. Eu tenho dons e talentos, Deus está me convidando não só para me salvar, mas também para me usar como um instrumento de salvação para outros. Isso que é ser pai e mãe de acordo com Deus. Criar os filhos de um jeito que eles olhem para nós e vejam o reino de Deus. E vejam as prioridades do reino de Deus. Não perfeitamente, porque ninguém é, mas eles conseguem ver. E aí eles estão tendo uma visão de mundo que tem a eternidade, tem um Deus, e tem o certo, tem o errado, tem as consequências. Então é isso que é, se a gente fosse simplificar o que é ser pai. Mas agora, vamos falar então de como ser prático nisso. Como vamos fazer isso sendo tão diferente, marido e esposa? Primeira coisa que eu queria lembrar você é o seguinte, com relação a disciplinar aos nossos filhos, a gente tem que lembrar, porque eu não sei você, eu tenho uma tentação de quase que querer pegar minhas filhas toda hora fazendo uma coisa errada. A criança vai botar açúcar no leite, eu estou ali olhando para ver se vai cair um grão fora, para eu falar limpa. Então, eu com relação à disciplina, eu posso ser muito severo com minhas crianças. E muita severidade na disciplina é ruim. Porque Deus não é assim com a gente. Deus não é assim tão severo. Imagina se Deus fosse disciplinar a gente por todo grão de açúcar que a gente derruba, por toda coisa errada que a gente faz, se Deus ia lá disciplinar. Imagina isso. Eu não sei você, eu ia receber umas 100 disciplinas de Deus por dia. Então, a gente precisa aprender de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, no livro de João, a Bíblia fala que Jesus, ele era cheio de graça e da verdade.
E a gente vê também no Salmo 103, a gente vê o seguinte, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Existem consequências, sim, existem as consequências, mas Deus não está ali fazendo a gente pagar por tudo que a gente faz de errado. Imagina se a gente fosse pagar por todo pensamento errado. Eu não sei você, ia ter metralhadora lá do céu, e relâmpago e raio caindo na minha cabeça o dia inteiro. Então, a gente que quer viver uma vida com Deus, mas a gente tem raiva, às vezes a gente fica irritado, a pessoa na freeway corta a gente pensa pensamentos de raiva, pensamento com família, pensamento com filho. Então, imagina se Deus fosse fazer a gente pagar e ser tão severo com a gente e fazer a gente pagar por tudo. Então, sendo pais e mães, a gente precisa daquele equilíbrio, do que eu vou deixar passar, ou o que eu vou disciplinar. O que eu vou deixar passar e o que eu vou deixar disciplinar. Porque, vamos falar a verdade, Deus deixa passar um monte. Lógico que as coisas maiores, que a gente faz, as coisas erradas grandes, que a gente faz de propósito, a gente paga por todas aquelas, né? A gente paga por todas. Mas, Deus não faz de tudo. Tem uma dica aqui para vocês, pais. Em casa é o seguinte, não tem disciplina por nenhum acidente. Derrubou o leite, não tem disciplina. Quebrou a lâmpada, não tem disciplina. Quebrou a televisão, não tem disciplina. Todo acidente não tem disciplina na nossa casa. Porque acidente não é de propósito. Acidente é acidente. Então, o máximo que a gente fala é o seguinte, não se preocupa, que derrubou o leite, quebrou o copo, não faz mal. Vamos ajudar a limpar. Porque não tem disciplina, mas tem que limpar, né? Então, é isso. Então, quando a gente está pensando em disciplina, a gente não pode ser severo ao ponto de querer que nada passe em branco. Porque Deus deixa passar várias coisas em branco. Espero que vocês estejam me entendendo. Espero que vocês estão me entendendo que eu não estou dando autorização a ninguém para pecar, fazer um monte de coisa errada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, como pai, como mãe, a gente tem que muitas vezes conversar e falar, e aí, o que a gente vai fazer? Deixa passar essa. Umas 3 noites atrás, a gente foi dormir e a nossa filha falou assim, podemos ficar acordada mais tarde? Podemos. E tem uma regra na nossa casa que é o seguinte, se nos acordar, vai para a cama na hora. Acaba a folga. E aí a gente estava lá tentando dormir, minha filha foi lá, bateu a porta do banheiro, eu ouvi. Ali eu escolhi deixar passar. Apesar dela ter quebrado a regra, apesar dela ter merecido a disciplina, eu deixei passar. No dia seguinte eu falei para ela, filha, lembra que a gente combinou de não fazer barulho? Lembro. Ontem você fez barulho, eu deixei passar. Mas só para você saber, tenta ficar mais quietinha na próxima vez. Então, sendo pai, a gente tem que saber esse equilíbrio da verdade e da graça, da disciplina e do que eu vou deixar passar. Porque se é só verdade, é só disciplina, a criança vai ficar disciplinada o dia inteiro. E se é só graça, nunca tem disciplina também, a criança não está aprendendo o que é certo e o que é errado. E a gente está falhando como pais também. Então, esse é um outro princípio para você. Qual que é, o que vai passar, o que não vai passar, porque Jesus, cheio de graça e verdade, e Deus não nos retribui por todos os nossos pecados. E Ele não é assim tão severo. Outra coisa que a gente está vendo aqui é a certa pergunta que todos nós temos, mas meu marido e minha esposa é tão diferente de mim, pastor. Eu quero ensinar a Bíblia desse jeito, ele quer ensinar desse jeito. Eu quero disciplinar desse jeito, ele quer disciplinar desse jeito. Como que a gente vai fazer isso? A realidade é o seguinte, que não tem uma resposta perfeita para isso. Mas é mais ou menos isso, que a gente vai ter que abraçar os diferentes estilos de criação de filho. Porque vou ser bem sincero com você, eu não ensino meus filhos de abrir a Bíblia e fazer estudo bíblico. Eu tentei algumas vezes e não achei que elas conectaram e não me senti confortável que era daquela maneira que eu tinha que ensinar. Como que eu ensino minhas filhas? Eu ensino no dia a dia, o tempo todo, igual Deuteronômio 6 falou, quando você vai andando, quando você sentar, quando você acordar. Eu ensino minhas filhas
o dia inteiro, de um jeito que não parece que eu estou ensinando toda hora, porque senão fica aparecendo um monte de lição de vida, um monte de lição de vida. Para com essas lições de vida, Pai. Então, mas esse é o meu estilo. O estilo da Lu, ela abre a Bíblia à noite, ela lê. Ela tinha a Bíblia de criança, quando as crianças eram pequenas. Depois Bíblia de adolescente, que ela chamava Power Bible. E depois ela lê. Esse é o estilo dela. Como pais, como mãe, como pai, a gente não pode forçar que nosso marido, nossa esposa faça do jeito que a gente quer fazer. A gente tem que simplesmente confiar que o marido, que a esposa está dando o melhor com a sua capacidade, com o seu talento, com o seu estilo. Então é um pouco de deixar, abrir mão das nossas preferências e falar, tá bom, Lu, ensina do jeito que você quer. E às vezes a gente alterna. Eu falo, Lu, disciplina do jeito que você quiser aí e eu te apoio. Ela vai lá, pai. Eu apoio, que a mamãe decidiu, eu apoio. E às vezes ela fala o oposto, vai lá, disciplina e eu apoio. Então tem essa de que não precisa ser tudo igual, não precisa ser tudo perfeito, vai ter um estilo e outro estilo. É um apoiando o outro no estilo diferente. E agora, outro ponto que a gente está vendo é que cada criança é diferente. E como cada criança é diferente, a gente vai ter que criar elas um pouquinho diferentes. Não tem jeito. As partes fortes, os talentos dessa é diferente dessa. As fraquezas dessa é diferente da fraqueza dessa. Então a gente vai ter que mais ou menos ser pai um pouco diferente. Não que a gente está mostrando favoritismo para os nossos filhos, mas a gente tem que... Porque são diferentes tentações aqui, diferentes tentações aqui. Diferentes dons aqui, diferentes dons aqui. A gente tem que encorajar os dons diferentes, falar, nossa, você é uma líder, nossa, você é uma artista mesmo, você é muito boa, você desenha bem, nossa, como você dança. Sabe, os dons de cada uma diferente, mas ao mesmo tempo a correção é totalmente diferente uma com a outra. As conversas são totalmente diferentes, porque igual o filho pródigo e o irmão do filho pródigo, um teve uma tentação, de ir e fazer festa, drogas e gastar todo o dinheiro com loucura. E o outro não, o outro ficou lá, mas o outro tinha o problema de quê? Ele julgava, ele se achava melhor, ele se achava superior do que o irmão. Tá vendo? Cada um é de um jeito. E a gente tem que aprender a ser pai e mãe que cria os filhos um pouco diferente, porque eles são diferentes. E aqui vai um toque para você, pai, aqui vai um toque para você, mãe. Às vezes a personalidade dos filhos conecta melhor com um de vocês. Um filho pode conectar melhor com você e o outro filho pode conectar melhor com a sua esposa. Isso é normal, isso acontece. Uma coisa que eu aprendi com a Lu é o seguinte, que o filho que conecta mais comigo, se tem um que conecta mais com você, eu também vou ser aquele pai que vou corrigir mais aquele filho. Porque senão fica assim, esse filho, porque eu conecto bem, ganha tudo de bom, e aquele que eu não conecto tanto só ganha disciplina. Um só ganha a parte boa e o outro só ganha a parte ruim. Então o que ganha mais a parte boa, porque simplesmente conectou mais com você por personalidade, tem que ser o filho que também recebe mais a correção de você para trazer um equilíbrio nessa equação aí. Então, já que os filhos são tão diferentes, por favor, nunca compare os seus filhos um com o outro. Quantos pais e quantas mães você já ouviu que fala, você tem que ser mais igual o Juninho, você tem que tirar nota mais igual a Maria, você tem que ser mais não sei o quê, mais atlético igual o Fernando. Não faz isso com teus filhos, porque nunca são iguais. Comparação não é justa. Vai estar sempre colocando um para baixo e o outro para cima. Então não compara um filho com o outro, jamais. Não compara. Trata e cria eles diferente. Mesmo se um tem nota melhor do que o outro, não compara. Outra coisa, que é o último toque que eu vou estar dando aqui, e depois eu vou dar só alguns toquezinhos, mas o quarto coisa que eu vou estar falando aqui agora é, para a gente ser pais, para quando a gente ser pai, para a gente focar mais, ensinar o coração e não tanto ensinar
o comportamento. Ensinar o coração e não o comportamento. Porque é o seguinte, às vezes a gente foca muito no comportamento, que é o seguinte, por que você não divide seu brinquedo? Já te falei 1000 vezes para dividir. Eu já te falei, quando a gente faz isso, olha o que a gente está falando para os nossos filhos, a gente não para pensar, a gente está falando para assim, por que você é tão ruim assim, que eu já te ensinei 1000 vezes, mas você tem alguma coisa ruim dentro de você, que você não divide o seu brinquedo. A criança está lá ouvindo, pensando, tem alguma coisa quebrada dentro de mim. Porque se minha mãe está falando para eu dividir, meu pai está falando para eu dividir, e eu estou tendo essa dificuldade, por que eu tenho essa dificuldade? E pelo jeito eles não têm. Quando a gente foca no comportamento, não no coração, a gente muitas vezes está botando nossos filhos lá para baixo. Nossa filha está achando que tem alguma coisa errada com ela. Quando a gente está sendo pais e focalizando no coração, olha como uma conversa é diferente. A conversa não é mais, por que você não divide? Já falei para dividir 1000 vezes. Não é isso. É o seguinte, você não está dividindo? Eu não estou dividindo. Por que você não quer dividir? Eu não sei porque eu quero dividir. Aí, olha só, a gente fala para os nossos filhos, sabe o que eu não gosto de dividir também? Sabe que eu não gosto de dividir? Isso aí é chamado egoísmo. Todo mundo tem, todo ser humano tem, porque todos nós somos imperfeitos e é chamado egoísmo. Quando a gente começa a falar do coração e a gente se põe na mesma posição do nosso filho, da nossa filha, porque todos nós temos todas as fraquezas que eles têm. A gente também não gosta de dividir. A gente também tem raiva. Sabe como eles empurram criança no parquinho? A gente não empurra, mas a gente tem vontade de empurrar. Então, quando a gente está falando do coração, a gente se põe no mesmo nível deles, e aí que a gente pode conectar Deus nessa conversa. A gente fala assim, sabe o quê? Deus que pode nos dar força para a gente não ser egoísta. Só Deus que pode nos dar força para a gente não empurrar. Só Deus que pode nos dar força para eu não fechar a pessoa na freeway, porque eu também, todas essas vontades que você tem, eu também tenho. Então, sabe meu filho, sabe minha filha, eu sinto igualzinho você sente. Quando a gente começa a falar do coração, igreja, agora todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós precisamos da força de Deus, todos nós precisamos da graça de Deus. Então lembre sempre disso, não focaliza no comportamento, focaliza no coração, se põe no mesmo nível do seu filho, da sua filha, confessa as suas fraquezas para ele, para ela, e aí conecta aquela conversa com Deus. Se você foca só no comportamento, não tem como conectar aquela conversa em Deus. Então eu vou terminar com esses 2 toques para os pais e para as mães assistindo. Primeiro é o seguinte, foi um conselho que eu ouvi de um jovem que chegou aqui na igreja. Ele tinha uns 25 anos, recém-casado, era um casalzinho que amava a Deus, eles serviam na igreja, e maravilhoso o casal, o jeito que eles viam o mundo era maravilhoso. Aí eu perguntei para eles, se vocês pudessem falar uma coisa que vocês fizeram, que seus pais fizeram que deu certo, qual foi essa uma coisa que seus pais fizeram que deu certo? E eles me disseram o seguinte, presta atenção nisso, meus pais me deixaram ter uma infância normal. Meus pais me deixaram ser uma criança normal. Porque muitas vezes o que a gente faz como pai, como mãe cristão, às vezes a gente espera que nossos filhos tenham a mesma maturidade que a gente tem, sendo que se a gente for honesto, tem coisa que a gente aprendeu 3 anos atrás. Você aprendeu quando tinha 30 anos o negócio e está esperando a criança de 7 ter a mesma maturidade que você tem com 30. Então, por favor, criança, por favor, pais, por favor, mães, vocês deixam os seus filhos ter uma infância normal? Deixa eles fazer os seus erros, deixa eles ser criança, deixa se divertir, deixa eles serem crianças normais.
Não é porque agora tem que ser um mini perfeitinho, uma mini perfeitinha, não é. Nem a gente não é como pai, fala a verdade. Todo imperfeito, carente da graça de Deus. Então esse é o meu primeiro toque. Deixa seu filho de 7 anos ter 7, 9, 9, 12, 12. Deixa ser criança normal e vai ensinando eles assim que eles vão crescendo, mas não espera a maturidade de uma pessoa de 30 anos. E o último toque que eu vou dar é o seguinte: cria na sua casa um ambiente seguro para as suas crianças fazerem seus erros enquanto elas estão dentro de casa. Deixa elas fazer o erro lá. Sabe por quê? Porque qual que é as outras opções? As outras opções são as seguintes: ou a gente vai ter que oprimir eles, tem que ser perfeito aqui, tem que ser perfeito aqui, não pode, não pode, não pode, não pode. O que acontece? A gente faz isso. Quando a criança sai de casa, vira um louco, vira uma louca, né? Você já conheceu gente assim, eu já conheci gente assim, que quer fazer louco, fica bêbado toda noite e usa droga, e aí, pela primeira vez na vida, porque teve a chance de não estar sendo oprimido pelo pai e pela mãe, fica louco. Porque nunca teve em casa um ambiente saudável para experimentar, para tentar e para fazer seus erros. Deixa eu te dar um exemplo. Minhas filhas, elas queriam fazer piercings diferentes. Quando tinham 10 anos, pai, posso fazer um piercing aqui, um piercing aqui, um piercing aqui? Falei, pode, minha filha, mas você vai pagar. Eu não vou pagar para isso, não. Elas juntaram dinheiro, a gente andou aqui na Newport, a gente entrou lá, elas pagaram 50 pila para fazer um furo na orelha. Falei para elas que eu fazia de graça para elas em casa, mas enfim, elas não aceitaram a minha oferta. Pagaram e estão lá, piercing em lugar ali e tal, tá vendo? Deixa, e falam de tatuagem, e aí pai, fazer tatuagem, faz mesmo, eu falo, sabe o que? Faz uma pequena, faz uma que dá para esconder. O que você acha de tatuagem, pai? É pecado? Tatuagem, eu falo, tatuagem é caro, a única coisa ruim de tatuagem é que é caro. Então, deixa elas, pai, eu quero ver, cria na sua casa um ambiente que as crianças podem se sentir segura para ter suas curiosidades, experimentar coisa, enquanto ainda está num ambiente seguro que você pode ajudar, instruir e abençoar eles e elas, tá bom, igreja? Essa é a minha mensagem, que Deus nos ajude, né, a ser pai, a ser mãe, que Deus ajude nossos filhos. Vamos fazer uma oração rapidamente, abençoando nossa criação de filho, e também abençoando os nossos filhos, para que eles sejam protegidos. Pai, obrigado por essa mensagem, sua Bíblia é perfeita, Pai. A gente ora em nome de Jesus, como marido, como mulher, como pai, como mãe. A gente pede sabedoria do alto para ser pai e para ser mãe. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a ser flexível um ao outro, marido, esposa. Ajuda-nos a abraçar as nossas diferenças, até celebrar as nossas diferenças, de como um vai ensinar, como que um vai disciplinar, que vai ser tão diferente um do outro, Pai. Em vez de querer brigar ou querer mudar um ao outro, Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. E a gente ora pelos nossos filhos também, Pai. Ajuda a gente, Pai, ter um ambiente saudável no nosso lar, para que eles possam fazer 1 milhão de erros enquanto estão com a gente, Pai. Pai, a gente ora por nossos filhos, a gente ora contra toda má influência na vida deles, a gente ora proteção do alto, Pai, que eles não sejam atraídos por nenhuma má influência e que nenhuma má influência se atraia por eles, Pai. Por favor, Pai, nos ajuda a ser pai, nos ajuda a ser mãe e abençoa os nossos filhos. E a gente ora em nome de Jesus e todos podem dizer amém. Deus abençoe, igreja. Tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.